que aquele lazer ali, quando tomado de maneira consciente essa decisão e sendo aproveitado então 100%, ele vai ajudar muito a aliviar o teu estresse, que vai aumentar o teu rendimento no trabalho no dia seguinte. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Titã. Um assunto que faz tempo que eu tô querendo compartilhar é essa diferença entre lazer e procrastinação. E eu vou já lay the ground aqui para dizer o que eu acho que acaba acontecendo. A pessoa tá lá trabalhando, só que talvez ela não tá dando o seu melhor, ou por motivos, ou talvez ela não tá atingindo as suas próprias expectativas. Aí beleza, mas trabalhou, fez ali o que tinha que fazer, ou estudou, e foi para casa e ficou pensando nisso. Que não bateu as suas expectativas, que tem metas que quer atingir e ainda não atingiu, ou tá cheio de problemas e responsabilidades que precisam ser solucionadas, e ela mantém aquilo na cabeça dela como se ficar remoendo aquilo ali enquanto ela tá fazendo outras coisas ia resolver a situação. E daí ela tá em casa e tal, daí ela vai pro lazer dela. E daí ela vai pro lazer pensando nessas coisas que ela não resolveu, ou pensando que ela não rendeu tanto quanto ela gostaria de ter rendido. E daí ela gera uma certa culpa por estar naquele lazer, como se ela não merecesse descansar porque ela tem assuntos inacabados ainda. Seja com ela mesma, por ela não ter rendido tanto quanto ela gostaria em relação à expectativa, ou seja pelos problemas e coisas que ficaram pendentes por outro dia. E daí essa culpa, então, não permite com que ela realmente se entregue ao lazer e curta ele. E por que procrastinação que a gente está falando também? Porque quando a pessoa, então, entra numa noia e nem o lazer se dá, e não toma a decisão de ir descansar, e fica só trabalhando o tempo todo, chega uma hora que o corpo dela não aguenta mais, e meio que força ela a descansar. Vai tirando a energia dela, daí ela entra no piloto automático e quando vê ela tá procrastinando. E daí os momentos que ela para descansar só quando ela meio que aceita que ela tá procrastinando e deixa aquela procrastinação continuar e não acaba, voltando pro trabalho ou decidindo que ela vai, então, não, vou descansar mesmo. Ela simplesmente vai ficando naquela berlinda ali e daí ela acha que descansou quando na verdade ela tá cheia de culpa também e que ela deveria trabalhar e no fim nada aconteceu. Eu concordo com a visão, mas eu acho que esse pensamento é tão difícil de ter que para a maioria das pessoas acaba sendo até inconsciente. Elas não têm a real noção no córtex pré-frontal, no sentido de ser um pensamento racional, de que elas têm culpa e por isso que elas estão tendo lazer com a cabeça no trabalho ou tendo lazer com a cabeça se culpando, com aquela culpa no fundo. Eu acho que elas sentem aquele princípio de culpa, mas nem chega aí pro consciente, ou seja, elas não identificam muito bem, com precisão, o porquê que elas estão sentindo aquela culpa, por que está sendo tão difícil para elas conseguirem se deixar ter lazer, se deixar ter esse divertimento. Eu concordo. É? Eu vejo que muita gente... Só porque eu falo muito eu concordo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que realmente que vêm conversar com a gente e comentam esse tipo de coisa que elas simplesmente não tiveram a consciência. Elas sabem sempre que elas... Que tem alguma coisa ali atrás. Não, mas elas sabem muitas vezes que é uma culpa. Mas elas não têm noção do direito de por que essa culpa está sendo gerada ou como solucionar ela. Tô culpado porque eu não deveria estar relaxando, porque eu não deveria não estar trabalhando, porque eu não deveria não estar estudando. Elas têm essa noção até, mas não conseguem ir além disso. E daí quando tu não consegue ir além disso, tu meio que não sabe como solucionar o problema. Eu concordo com essa falta de conhecimento, com essa falta de percepção na realidade entre o real motivo do porquê que aquela culpa está ali. E aí, esse é um assunto muito interessante pra gente falar, porque quando isso acontece, quando tu te pega procrastinando, no sentido de que tu tem aquele sentimento de deveria estar fazendo outra coisa que tu não está fazendo, isso é uma procrastinação, o teu lazer se torna uma procrastinação, então tu não está aproveitando ele da maneira que ele deve ser aproveitado para ter os benefícios que ele deveria ter. Claro, o benefício primeiro e óbvio é de tu experienciar alguma coisa divertida, que tu imerge ali, tem uma experiência muito bacana, fica alguns momentos, teu dia totalmente envolto naquela diversão e muito feliz, né? Esse acho que é o primeiro, né? Tu aproveitar o momento, aquela experiência que tu, muitas vezes, de maneira proposital, setou pra ti naquele dia, né? Será que as pessoas enxergam assim?
Aí que tá, eu acho que não. Eu acho que a maioria acaba setando uma fuga no dia, né? Tu acaba escolhendo uma fuga, uma maneira de fugir do estresse. E não necessariamente uma maneira de aproveitar, né? Tu acaba indo pro neutro ao invés de ir pro positivo, né? Então tu acaba cedendo ao fazer nada, no caso, né? E acaba sendo isso o que a maioria das pessoas fazem. Elas acabam chegando em casa e sentando no sofá, assistindo TV ou qualquer coisa que tá passando, porque é o que menos vai dar trabalho, é o que menos vai exigir. E esse é o principal objetivo que as pessoas vão para depois do trabalho, para quando elas pensam no after work, né? Tá, agora eu não quero fazer mais nada, agora eu só quero chegar em casa e não pensar. Então não vai pro positivo, mas daí quando a gente vê que tu acaba só simplesmente ao longo dos teus dias acumulando estresse, tu não solta isso nunca, obviamente isso não é positivo, obviamente isso vai acabar acumulando no teu corpo, acumulando no teu... Até muitas vezes um certo rancor em relação ao próprio trabalho, né? Porque tu acaba vinculando o trabalho a estresse e a tua vida se envolve, é revolta por um estresse. Ela assim, basicamente o significado da tua vida é um estresse diário. E tu culpa o teu trabalho por isso, porque ele é a principal fonte disso, tu não tem nada que extravasa. Então tu acaba criando um certo rancor com o teu trabalho ainda. Então, além de tu não ter um dia a dia bom e sustentável, tu ainda cria um vínculo, um significado muito ruim com aquilo que deveria ser a tua fonte de inspiração, tua fonte de força de vontade, digamos. E as férias acabam reforçando esse pensamento. Porque quando eles vão para as férias, eles não trabalham, e daí, como eles estão de férias, o mindset, vou fazer coisas legais. E daí elas conseguem relaxar, porque elas estão fazendo coisas legais, estão fazendo coisas que elas gostam. E daí, quando elas voltam e estão trabalhando, e voltam então a só procrastinar e não a ter um lazer propriamente, um lazer que tu decidiu tomar, que tu tomou uma decisão consciente de fazer aquela atividade porque tu gosta, reforça ainda. Quando eu tô de férias eu consigo relaxar, mas quando eu tô aqui trabalhando eu não consigo nunca. Daí só reforça isso, porque vê as férias como uma fuga maior ainda dessa vida de estresse que se leva. Uma parte muito legal que eu queria adicionar até em relação à experiência própria, eu tinha uma visão um pouco distorcida em relação a isso também, eu tinha essa mesma visão que a gente compartilha hoje como sendo clara para nós, que é errada, digamos, né, que é tu ter o teu lazer como sendo uma fuga, né, de esforço e não necessariamente algo positivo. Eu acho que todos passamos por isso. Eu na minha infância e adolescência, eu tinha noção de que lazer tinha que ser simplesmente sempre divertido. Então eu não tinha muito a visão essa que a gente falou, mas um pouco sim, né? Ou seja, lazer tem que ser divertido, e se eu não tô me divertindo o tempo inteiro é porque aquilo ali não é o que eu preciso. E aí, por consequência, eu acabei fazendo muitas atividades diferentes, e o que foi bom, na realidade, pra essa época, eu acho que é sensacional que tu faça um monte de coisas diferentes, mas um dos motivos estava um pouco equivocado, porque na minha noção, o lazer ele vai ser uma atividade majoritariamente divertida, mas nem sempre ela vai ser só divertida. Por exemplo, quando eu comecei a treinar Muay Thai, é um exemplo de uma atividade que no começo pode ser muito dolorosa, porque tu acaba sofrendo impacto, eu tinha que calejar minhas canelas. Então isso não era muito legal, né? Ainda mais para um guri de 13, 14 anos na época. Só que quando eu continuei, fiquei mais 1, 2, 3, no terceiro mês, assim, eu comecei a perceber que aquilo ali era legal, que eu gostava de ir. Então, isso é uma noção bem interessante, né? A pessoa, às vezes, ela quer começar alguma coisa diferente, ela não tem muita ideia o quê, só que daí quando ela pensa, por exemplo, em corrida, é um exemplo bem comum, né? Bem corriqueiro. Quando ela pensa em corrida, ela imediatamente já vincula a uma dor, a um saco, a uma encheção, que tu não vai começar, porque, puta, nem me aguento ficar 2 minutos correndo, eu vou começar a correr como lazer. Mas tem esse período de adaptação que tu vai passar por qualquer atividade praticamente que tu escolha, até de repente tu começar a te engajar com aquilo. Então, nem sempre uma atividade de lazer vai ser 100% do começo só boa, só 100% prazerosa, vai ser muito a fuder e que legal. Às vezes tu pode passar por um período de aprendizado e que esse processo no começo pode parecer um pouco doloroso, mas assim que isso passar, tu vai se apaixonar pela atividade. Muita gente que se vicia em esportes é assim, né? No começo não gostava, até começou a ter um gostinho de resultado, até começou a ver que aquilo ali... Começou a pegar a manha, entre aspas, e daí começou a ter mais facilidade em fazer. Aí começou a gostar, daí começou a dedicar mais tempo, e quando vê, se tornou um aficionado, né? E tu acha que isso influencia no fato das pessoas, quando querem descansar, acabam
cedendo para procrastinação ao invés de escolher uma atividade divertida e ir lá e efetuar ela? Eu acho que sim, porque quando a gente pensa em fazer alguma coisa, muitas das atividades que a gente pensa, que são disponíveis para nós em sociedade, digamos hoje em dia, como academia, que tem geralmente 24 horas, alguma perto, ou pelo menos até mais tarde, corrida, que envolve só ir correr na rua, né? Ou enfim, qualquer coisa desse tipo que é mais disponível para ti, né? Depois que tu chega do trabalho, geralmente é uma atividade que no começo vai envolver um certo esforço, seja em tu comprar o material, aquele estresse, né, de comprar o material, aquele estresse de tu ter que ir conhecer uma escola, e conhecer um professor, ter as primeiras aulas que tu não vai conhecer ninguém, daí ter que te expor perante os outros alunos se for uma aula em grupo, né? Dança, por exemplo, eu fiz dança também e também foi assim, no começo é bem constrangedor, tu não conhece ninguém, tu tá ali com o professor, tu não consegue fazer muito bem os passos porque tu nunca fez. E aí o restante do pessoal às vezes tem mais malemolência que tu, já consegue tirar mais de letra, daí tu fica, putz, tô aqui um pouco de fora. Então sim, eu acho que muitas vezes a gente se sabota nesse sentido em relação a encontrar alguma coisa legal pra fazer, porque a gente se corta no primeiro passo ali, que é se deixar passar por algum tempo fazendo aquela atividade pra ver se é o que tu realmente gosta, né? A gente desiste antes, a gente desiste na primeira dificuldade já, porque a gente acha que não, aquilo ali vai me encher o saco, mas isso não é lazer. Lazer, então, é algo que não causa dor. E qual seria então a tua solução, depois eu compartilho a minha, pra deixar de procrastinar, ou melhor, procrastinar o menos possível e trocar isso por um lazer, efetivamente? A minha sugestão, eu acho que, só para dar um pouquinho de contexto, eu acho que dificilmente a gente encontra algo único que a gente gosta. Eu acho que a gente pode gostar de muita coisa, entendeu? E a gente muitas vezes não se dá conta disso, mas a gente fica esperando que encontre um esporte preferido, um esporte único, né? Aquilo que a gente vai se identificar. E é show de tentar procurar isso. Mas sendo bem realista, provavelmente tu vai gostar de vários esportes que tu tentar, né? Então eu diria que o mais importante é tu fazer alguma coisa e partir daí, tirar a conclusão a partir da própria experiência. E para ajudar nisso, facilita muito se tiver um amigo que já faz. Alguém que tu possa compartilhar de ir no mesmo horário, alguém que já esteja provavelmente vinculado àquela atividade, como se tu quer começar boxe. Se o amigo teu já faz, seria muito legal se tu pudesse simplesmente ir com ele no mesmo horário, entendeu? Chegou do trabalho, ele vai depois do horário do trabalho também. Vocês vão juntos, então, se arrumam na carona ali e é pronto. Tem um compromisso social pra tu cumprir com teu amigo e ao mesmo tempo muitas das dores iniciais, que é da parte social, da parte das dificuldades, tu vai ter alguém que já passou que vai poder te dar o caminho das pedras e vai ser bem mais fácil. A minha sugestão é essa. Uhum. Eu gosto sempre de adicionar, passo isso pros meus mentorandos também. Independente da atividade, independente se for assistir um Netflix em casa, se for jogar um game ou se for fazer uma atividade externa, tem que partir de uma decisão consciente e não simplesmente ir no piloto automático fazer ela. Tem que ser uma decisão consciente de não, nesse horário, nesse dia eu vou ali fazer aquela atividade, aquele lazer, porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto e eu vou me dar esse tempo e eu vou fazer porque eu mereço. E tomar essa decisão consciente. Porque se a gente deixa pro automático, assim, é muito fácil, principalmente o Netflix e o jogo em casa, de virar uma procrastinação, como a gente estava falando lá no início. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de tomar essa decisão consciente pela mesma culpa que a gente estava falando antes. Que, não, mas se eu tomar essa decisão de jogar o meu jogo ali, de assistir o Netflix, eu vou estar aceitando para mim mesmo que eu não estou trabalhando tanto quanto eu gostaria. Eu vou estar aceitando isso pra mim. Não, eu não posso aceitar isso. Então eu vou continuar não tomando essa decisão e só cedendo e fingindo que eu não estou vendo o que está acontecendo. E uma maneira então de vencer esse medo de assumir é enxergar que aquele lazer ali, quando tomado de maneira consciente essa decisão e sendo aproveitado então 100%, ele vai ajudar muito a aliviar o teu estresse, que vai aumentar o teu rendimento no trabalho no dia seguinte. Essa conscientização ajuda para vencer essa culpa que a galera sente. Então a minha dica é essa, ter o lazer tomando a decisão de ter o lazer e não simplesmente se deixar escorregar para ele. Só vou aproveitar, até porque esse teu ponto eu acho que cabe então, depois desse teu ponto eu refrisar aqui, eu reafirmar a noção que é muito importante que tu faça o lazer pelo próprio lazer, né? Não para que tu simplesmente possa produzir mais no trabalho, mas ele deve ser uma atividade que tu tome de maneira consciente para fazer, porque ela
deve ser legal por si só, né? Não vai começar alguma coisa só porque vai ser mais eficiente no trabalho, porque tu vai poder estudar mais no dia seguinte. Porque também isso vai para fazer a própria atividade já pensando no dia seguinte, já pensando isso tem que fazer me descansar porque amanhã tem que render mais. Então, essa decisão consciente deve ser tomada. Ela tem esse side effect, ela tem esse efeito colateral de te ajudar a render mais no dia seguinte, mas o principal efeito, eu acho importante a gente refrisar, é a própria diversão. É o lazer de fato, tu tá ali naquele momento, aproveitando, estando 100% ali, aproveitando o tempo contigo mesmo. Eu concordo 100%, só que eu gosto sempre de frisar esse side effect, porque ele ajuda muito a pessoa que está presa nesse ciclo de procrastinação e trabalho, a enxergar, a dar uma chance pro lazer. A se permitir ter lazer. Exato. A se permitir, e dela, nos primeiros dias, ela vai ter o lazer, dela vai ver assim, não, pera, mas isso é muito legal. E daí ela consegue se abrir para esse mindset que tu estava trazendo, que eu concordo que é o principal motivo, né? Mas é isso aí. Então é isso, a gente espera que vocês tenham curtido esse papo, que tenha feito sentido com vocês, que tu então, se ainda não faz um lazer, algo consciente, uma atividade legal, que procure começar, é a nossa sugestão. Pelo vídeo de hoje era só, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, nosso último vídeo vai estar ali, redes sociais ali embaixo. Valeu, falou e fomos. Alô, bem amigos da Rede Globo.